Olá pessoal, ainda sobre esse livro aqui, Jesus, do Charles Perrault, tá? Então ele vai falar sobre o início do ministério de Jesus, vai falar ali sobre João Batista e descreve ali o texto ali de João. Então, Batista batizava ali no João, no Jordão, né? Como está em João 1:28. Jesus também passa a batizar e reúne um grupo de discípulos, onde diz assim, João 3:22. João foi para a Judéia e ele batizava. Está em João 3:22. Tá? Depois, em João 4:1. Jesus fazia mais discípulos e batizava mais do que João. João 4:1. Parece que estão concorrentes até, né? João e Jesus meio que concorrendo. Mas logo depois acrescenta esse curioso verso. No entanto, não era Jesus que batizava, e sim seus discípulos, no verso 2, versículo 4:2. Quer dizer, ele diz que batizava, e mais alguns versículos adiante, ele diz que não batizava. O próprio Evangelho de João. Os sinóticos jamais dizem que Jesus batizava, concorrendo com Batista. Não havia essa concorrência. Em João, ele sugere que havia uma concorrência entre Jesus com João Batista. Os sinóticos, pelo contrário, João Batista é apresentado como precursor de Jesus, aquele que prepara o caminho. Está em Marcos 1:7. Sobre essa questão de João Batista batizar, né? Isso aparece em Antiguidades Judaicas do Flávio Josefo, onde ele fala do batismo de João Batista. E fala também da morte de João Batista, que não bate com o relato da morte que está nos evangelhos. Que nos evangelhos fala ali que é uma questão que envolve a esposa ali de Herodes, né? E, e ali em José não tem nada disso. Ele é morto por questão política. Os profetas de Israel sabiam utilizar a imagem da água para se referir a uma purificação interior que começava pelo coração. Ele diz assim: lavai-vos e purificai-vos. Isaías 1:16. E depois Ezequiel 36:25. Espalharei sobre vós uma água pura e sereis purificado. Mas são apenas imagens, ao passo que João Batista e os seus vão, de certa maneira, reificar o conteúdo e transformá-lo num gesto de um perdão concedido efetivo, concedido por Deus. A água dessa imersão ou desse batismo, a palavra é bastante nova na época, agora está estreitamente ligada ao perdão de Deus, portanto, à salvação. Mas assim o gesto se torna revolucionário, pois até então somente o templo pretendia distribuir o perdão de Deus. Né? Essas lavagens que eram feitas nos tanques, né, de purificação eram no templo, não era no rio. Os sacrifícios pelo perdão oferecidos ao templo, ou a confissão dos pecados no dia do perdão, no Kippur, comemorado dia 10 do mês Tishri, setembro, outubro, conferiam concretamente a salvação de Deus. Então, os essênios tinham essa prática entre eles, fora do templo, e João Batista também fora do templo. Parece que há aí um não reconhecimento ali do templo, né? Se o Batista instaurava um gesto de água em relação direta com o perdão do pecado, essa própria imersão em si entrava em concorrência com as atitudes do templo.
Mais tarde, alguns discípulos do Batista prosseguiram com a prática, por exemplo, aqueles que, mesmo reconhecendo Jesus, continuavam a receber o batismo de João. Isso está em Atos dos Apóstolos 18, 24 a 19, 6. Ainda no século II, a literatura rabínica cita esses batistas da manhã, em controvérsia com os fariseus. Está no Tosefta e Adaim 2:20. E até nossos dias existe o grupo dos mandeus, que são os batistas, né? Então são herdeiros dessa tradição do João Batista. Por esse motivo que o Evangelho de João, quando vai falar de João Batista, ele tenta minimizar o papel de João Batista diante de Jesus. Tenta minimizar, que é para não baixar a bola dos discípulos de João Batista e destacar o papel de Jesus. Os saduceus, entre outros, diziam que o tempo da profecia já se acabara. Zacarias e Malaquias teriam assinalado o final desse tipo de palavra. Flávio Josefo, em Contra Apião, em 8:37, também pensava assim, e igualmente os escribas da época, como afirma uma antiga tradição que se lê no Talmud de Jerusalém, Sota 13, que diz: os céus agora estão fechados, e Deus não fala mais diretamente aos homens. Então, na época de Jesus, já não tem profetas, propriamente dito. Né? Esse, no entendimento dos saduceus, os saduceus eram quem controlavam o templo na época de Jesus. Tá? E também Flávio Josefo. Agora, no contexto diversificado do judaísmo do século I, alguns já começavam a dizer que os céus voltavam a se abrir. Isso está em Mateus 3,16. Ou seja, Deus ainda fala. João Batista e outros profetas, portanto, tornam a falar em nome de Deus. E Jesus também, ou talvez ainda mais exprimindo essa palavra soberana por iniciativa própria. Essa nova efusão da palavra, de fato, inicia-se com o surgimento da chamada literatura apocalíptica, que já vai aparecer no livro de Daniel, escrito no século II a.C. Também vai aparecer nos livros de Jubileus, Enoque, todos eles aí no século II, século III a.C. E que vai aparecer entre os essênios também. Então Jesus está inserido nessa literatura apocalíptica, né? Em que os profetas ressurgem. Aos olhos de Jesus, eles não passam de profetas da violência, né? Está se referindo aos falsos profetas, né? Quando Jesus se refere aos falsos profetas, crendo se aproximar do reino dos céus em seu proveito, mas de fato desviando seus contemporâneos do verdadeiro reino de Deus. Isso aparece em Mateus 7,15. Com efeito, a mesma palavra grega basileia, ou aramaica malculta, pode ser traduzido como reino dos Deus, reino de Deus, ou reino dos céus, para não precisar enunciar o nome divino. Então, nós temos aí, Mateus usa muito reino dos céus. Em outros evangelhos é reino de Deus. Se usa a expressão reino dos céus e reino de Deus, quase que são sinônimas, né? Mas você evita reino de Deus porque para não pronunciar o nome de Deus em vão. Então, muitas vezes esse reino de Deus, reino dos céus, vai aparecer nesses textos apocalípticos de Qumran, né? Com uma conotação político-messiânica, declarando seu domínio soberano no mundo e sua iminente intervenção. De toda maneira, a proclamação de Jesus, anunciando a aproximação desse reino, era perigosa em si, no contexto político da época, representando uma espécie de contestação das instituições estabelecidas.
e uma ameaça também ao governo absoluto de César. Então veja, mesmo que para muitos fosse um reino espiritual, o fato é que muitos tinham uma visão de mundo material mesmo, um reino material mesmo. Um profeta mesmo que viria libertar dos romanos. Né? Era essa expectativa entre os judeus. Muitos tinham essa expectativa. Assim como, posteriormente, por exemplo, Bar Kokhba também se disse Messias. Ele se coloca como uma pessoa que vem para libertar dos romanos, militarmente mesmo. Então havia essa expectativa, duplo sentido, né? Várias maneiras de interpretar esse Messias aí. Muito obrigado, então.